que uma coisa que tenho bastante noção é que, tipo, não dá para generalizar tudo também. Tipo, por dizer assim, cada um tem um jeito de, cada um tem um jeito de trabalhar. Se eu tirar isso aqui, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um jeito de ser, e vocês precisam identificar, porque basicamente a cada pessoa tem um jeito, uma metodologia de fazer. Bom, tudo começa, na verdade, aqui, na verdade, começa com o tal do Focus Master. O que é esse negócio chamado Focus Master? O Focus Master é aquela pessoa, naturalmente, que tem uma facilidade para se organizar. A gente tem os nômades e tem os Chaos Master, tá? Então, vou passar aqui e a gente precisa identificar porque facilita muito o processo depois. Então tá, vamos começar aqui com os talos Focus Master. Eu falo que isso aqui é a categoria das mães, né? Porque é difícil você ver uma mãe que é desorganizada, sabe? Sabe, você é aquela pessoa que é organizada por natureza, que é metódica. Na vida de contador, tem bastante gente. E às vezes, por assistirem, você tem que ter esse perfil, assistirem, tem muito contador com essa questão de perfil com essas características de foco massa. Isso não quer dizer que não tem ponto positivo, por isso que eu também precisa se identificar, entendeu? É uma abordagem diferente. Mas basicamente essa pessoa não tem não tem gerenciamento, não esquece uma data, consegue de cobra, sabe? É a pessoa que na verdade tem facilidade com gerenciamento de tempo. Tem um outro que é o Chaos Master, basicamente essa pessoa na verdade ela se considera organizada, sei lá, deve ter uma lista de to-do, faz algumas, anota algumas coisas que tem que ser feitas, especialmente para já tem prazo. Só que às vezes, por exemplo, pega novos projetos, alguma coisa que sai da rotina, ou alguma coisa que se acaba afastando a pessoa da organização. Isso que eu falo muito assim, essa pessoa que na verdade ela tem uma zona de conforto organizacional, vamos dizer assim, por exemplo, imagina assim, você trabalha e faz faculdade, sabe? Então, você acaba se organizando muito nessa esfera, entendeu? Então, quando para alguma coisa normal, alguma coisa muda, ou faz alguma coisa diferente, ah, você perde esses atos, tá? E tem aqui, opa, depois que vem tá parado. Aqui, na verdade, esse não é o próximo. Esse aqui, eu não vou fazer aqui, mas esse aqui, esse aqui, esse aqui não é os próximos. Esse nome aqui é um nome. Esse aqui é um nome. Esse nome. A porra aqui, que eu ninguém não vai dar certo. Tá, nessa, esses são os nomes. Então, a gente tem o Foco Master, o nome, os nomes e os caos master. E esse aqui, esse aqui, na verdade, esse aqui é o próximo. Esse aqui é o tal do caos master. Esse cara aqui, o que ele faz, basicamente? Isso aqui, eu vou falar assim, pô, você deu um curso de gerenciamento de tempo aí, estilo aí, isso aqui era eu, entendeu? Tipo, não que não seja hoje eu tô mais naquela categoria de não, mas até por isso que eu falei essa coisa aqui pra gente, junto, criar esses hábitos fortes, mas eu sempre fui enrolado, entendeu? Sempre teve muita coisa, sempre teve muita coisa pra fazer, e, e voltando ao ponto, não quer dizer que isso, na verdade,
eu sou uma pessoa ruim, entendeu? Eu aprendi que as coisas que eu fiz, eu nunca tive sucesso, mas meu gerenciamento de tempo é basicamente se dedicar a um projeto só, entendeu? Quando eu fui trabalhar tipo, com consultoria, eu larguei todo o resto da minha vida, essas coisas. Ah, enfim, eu me dedicava totalmente a essas coisas. Você pode ser para as pessoas que geralmente aqui, essas categorias, é uma pessoa muito organizada, mas ela tem algum diferencial que faz ela, mesmo disso, ter sucesso. Entendeu? Tipo, alguém que, sabe, que tem alguma coisa que destaca muito e usou essas características, na verdade, para suprir essa necessidade de organização. Eu tenho de DDA não é só falta de atenção, para quem não sabe, envolve muita questão comportamental também. É mais que isso, na verdade, o povo foge do negócio, né? Acho que não consegue estudar e para mim sempre foi um caos, entendeu? Até falo assim, por exemplo, e para isso, por isso que é bom entender esse estilo, por exemplo, eu sei, na verdade, que, tipo assim, organizar meia, por exemplo, eu não vou colocar. Então, eu compro tudo de uma cor só, e eu vou misturando essa porra, então não tem problema, então não tem trabalho, entendeu? Então, esse tipo de, ah, esse tipo de se conhecer mesmo onde você está, o seu estilo aqui, uma forma que a gente se organizar. Então, é um pouco disso, tá? Reflete sobre um pouquinho, meus nomes, os meus focos de master, tá? Descobre o seu estilo, porque eu preciso desse feedback para a gente traçar o plano para cada um tem um tipo de estratégia, beleza?